Boa noite, graça e paz. Eu sou Moisés Silva, sou membro da Primeira Igreja Batista de Guapimirim. Estou aqui para mais um devocional. Bem, abençoados, nós tivemos aí em 2022 uma eleição bastante agitada e talvez os abençoados não sabem, muita gente lembra que também mais ou menos em 1990 teve uma eleição presidencial também bastante agitada. Só que tem um porém, nesse período de 1990 eu estava atravessando uma crise espiritual muito grande. Eu estava vivendo com a certeza de que Deus tinha me banido do seu reino para sempre, que eu estava condenado a uma eternidade sem Deus. E estava o país inteiro envolvido com a eleição nesse período, e eu pensei, independente de quem ganhar para presidente da república, a minha situação vai continuar do mesmo jeito, não vai mudar em nada. Eu fiquei assim muito triste. Só que com o passar do tempo, fui estudando mais a Bíblia e pude perceber e me libertei desse trauma. Hoje eu vivo uma realidade da graça maravilhosa. Mas eu estava agora esses dias, né, na igreja, e o pastor Corel estava pregando uma mensagem sobre João 6. Aquela passagem que Jesus multiplicou os pães, né? Aqui no capítulo 6, o verso 14 diz assim: vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, disseram: este verdadeiramente é o profeta que devia vir ao mundo. Sabemos, pois, Jesus que havia vindo arrebatá-lo para o fazer o rei, tornou-se a retirar para o monte. Ou seja, Jesus fugia completamente dos cargos políticos, né? Por quê? O pastor Corel estava explicando que a política é uma coisa feita para os políticos. Assuntos como cesta básica, alimentação, né, para as pessoas, planejamento, asfalto, segurança pública, são questões para os políticos. Não foi deixado para Jesus. Jesus não veio com essa intenção de política, embora ele tinha realizado ali uma atividade social. Mas Jesus não veio com atividade social, ele veio com a intenção de melhorar a alma do ser humano, de salvar a alma do ser humano. Vamos usar assim o termo, né, como sempre falamos aqui. E o que aconteceu? Passou-se o tempo, eu comecei a estudar as escrituras, no mesmo capítulo eu estava percebendo que o pastor Ida pregou sobre essa parte. Jesus, ele de fato, realmente desempenhou bem o seu papel. Aqui no capítulo de João, capítulo 6, quando eu estava com essa certeza de que eu havia sido banido para sempre do reino de Deus, mas dentro de mim havia um desejo de ir a Deus, de buscar a Deus, de conhecer a Deus, de amar a Deus, mas eu achava que Deus não estava nem aí para mim. Mas quando eu vi o verso 44 que diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Quando eu li essa passagem aqui no capítulo 6, eu percebi, meu Deus, se eu estou querendo Deus é porque o próprio Deus está me atraindo para Ele. Está escrito aqui. E depois no verso 37 diz: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Essas palavras, esses dois versículos no capítulo 6 de João, simplesmente funcionou como um bálsamo, funcionou como uma água fresca num momento sedento que eu estava vivendo. E eu fiquei feliz, recuperei a minha espiritualidade. Hoje eu estou reinando em vida, vivendo os melhores dias, na certeza de que se eu partir desse corpo estarei feliz com o Senhor. E interessante que foi aqui, no mesmo capítulo. Bom, em 1999, o país atravessou a crise, não alterou a minha situação. Depois, espiritualmente, graças a Jesus, na sua função espiritual, eu melhorei a minha situação. E passou aí a situação também de 2022, talvez o resultado não agradou muita gente, mas a minha realidade espiritual continua a mesma. Por quê? Aqui em Hebreus 12, eu termino com esse versículo, capítulo 28, diz: pelo que tenhamos recebido um reino que não pode ser abalado. Retenhamos o quê? A graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade. Hoje eu vivo desse reino que jamais pode ser abalado por resultado de eleição nenhuma, abençoados. Eu vou ficando por aqui, sempre declarando vocês todos abençoados com toda sorte de bênção. Tchau, tchau, gente. Obrigadão.